Bom, olá galera do terceiro ano, estou de volta aqui com vocês agora para fazer mais um videozinho para orientar vocês na terceira questão que vocês têm essa semana. Essa semana está falando da resistência elétrica, né? Se eu não me engano é a questão que fala sobre a associação de resistores em paralelo, tá bom? Eu criei um exemplo que é parecido com a questão que vocês têm aí, se eu não me engano a terceira novamente. E eu espero que olhando esse exemplo vocês consigam fazer a questão, tá bom? O que é que a gente chama de associação em paralelo? Vamos lá. Olha só. Eu tenho uma representação aqui de dois resistores. No circuito elétrico, o resistor é representado por esse símbolo. Qual é o objetivo de um resistor? É geralmente gerar calor, né, lá nessa parte do circuito onde ele está montado lá. É gerar calor. Então, olha só. Eu tenho aqui uma corrente elétrica de 12 amperes. Essa corrente ela sai do ponto A. Chegando aqui ela se divide por resistor R1 e por resistor R2. Sendo que o resistor R1 ele tem uma resistência de 10 ohms. E o resistor R2 é a resistência que eu quero calcular o valor dela. Tá bom? E eu sei também que nesse resistor, quando essa corrente elétrica de 12 amperes ela vem e se divide aqui, para o resistor R1, a corrente vai ser de 4 amperes. Quer dizer, a parte que vai para o resistor R1 é 4 amperes. A corrente ela não se divide igualmente, tá? Geralmente, quem tem menor resistência recebe maior corrente, tá bom? Então, para esse resistor R1 veio uma corrente de 4 amperes. Né? Aí ele está querendo saber qual vai ser essa resistência R2. Vamos lá, olha só. O que é que resistores em paralelo têm em comum? Eles saem de um ponto A e todos os dois vão para o ponto B. Isso garante que eles têm a mesma diferença de potencial, a mesma DTP, ou seja, a mesma voltagem. A voltagem representada pela letra U. Então, a voltagem do resistor R1 é igual à voltagem do resistor R2, ou seja, o U, que é a DDP, a voltagem, ela é igual para o R1 e para o R2. Então, o que é que eu vou fazer primeiro na questão? Eu estou interessado em calcular o R2. Mas para resolver o problema, primeiro eu tenho que calcular a DDP, que ele é igual para os dois. Vamos lá, como é que eu vou calcular a DDP, que é o U? Eu vou pegar o setor do resistor R1. Porque no resistor R1 eu sei a resistência dele, que é 10 ohms, e sei a corrente que passa por ele, que é de 4 amperes. Sabendo essas duas coisas, eu calculo a DDP, calculo U, por essa formulazinha. Vamos lá. A resistência R1 é igual a DDP, né, no circuito, dividido pela corrente I1, que é a corrente que passa pelo resistor R1, que eu chamei de I1, tá? Quanto é a resistência R1? É 10. O U é o que eu quero calcular, a DDP eu quero calcular ela porque ela é igual para os dois resistores, dividido pela corrente que passa pelo resistor 1, que eu chamei de I1, que vale quanto? 4 amperes, tá bom? Então eu divido por 4 aqui. Aí eu quero o valor do U, como é que eu posso fazer? Posso considerar aqui o denominador 1, e aí eu faço uma multiplicação cruzada. U vezes 1 dá U. Aí 10 vezes 4, que vai dar 40. Então, o U é 40 volts, ou seja, a DDP é de 40 volts. A diferença de potencial entre esses dois pontos é de 40 volts. Essa DDP ela vai servir tanto para o resistor 1 quanto para o resistor 2. Tá bom? Aí, olha só, o que é que eu estou interessado em calcular? A resistência R2. Como é que eu vou calcular a resistência R2? Para calcular a resistência R2, eu preciso do valor do U, que eu já sei que é quanto? 40, e preciso da corrente que passa pelo resistor 2. A corrente que passa pelo resistor 2, ela vale 8 amperes. Por que eu sei que é 8 amperes essa corrente? Não foi dado na questão. Mas por que eu sei que é 8? É porque a corrente aqui, total, ela é de 12. Aí aqui ela se divide, para o R1 vai 4 amperes, então para completar 12 amperes, faltam quantos amperes? Faltam 8, tá? Como essa corrente de 12 para cá vai 4, então para cá vai quanto?
vai 8, tá bom? Então eu já sei que a corrente 2 é de 8 amperes. Então como é que vai ficar? Vamos lá. R2 é igual a U dividido por I2, que é a corrente que passa no resistor 2. Aí vai ficar quanto? 40, que é a DDP, que é igual para os dois, tá? Dividido por 8, que é a corrente que passa no resistor 2, tá? 40 dividido por 8 dá quanto? Dá 5 ohms. Então a resistência 2 ela vai valer 5 ohms. Como eu cheguei a esse 8, sabendo que a corrente total é 12, essa corrente ela se divide. Para cá vai 4 e para cá vai 8, que é para inteirar os 12, tá? Então aqui 8, fica 40 por 8 dá quanto? 5 ohms. É assim que a gente calcula a resistência 2, tá bom? Primeiro calcula a DDP, que é igual para os dois, e depois vai atrás da resistência 2, tá? Espero que esse vídeo ajude vocês aí na questão número 3, tá bom? Um abraço!